Quinta-feira, 21 de agosto de 2025, mais um dia nesse filmaço que é a história do nosso Brasil. E a gente está aqui no estúdio do Brasil de Fato, no ar, com mais um episódio do nosso podcast de política 3x4. A gente está ao vivo na Rádio Brasil de Fato e também em formato videocast. Você pode não só ouvir as nossas análises e o nosso debate, mas também assistir a nossa visão e a nossa avaliação sobre os acontecimentos mais importantes do nosso país. Eu sou a Nara Lacerda, vou com você pela próxima 1 hora. Você já deve estar imaginando qual assunto a gente vai trazer hoje, mas antes, e sem spoiler, quero cumprimentar meu querido colega Rodrigo Gomes, que está mais uma vez acompanhando a gente aqui no estúdio e vai conduzir este navio comigo. Olá, Rodrigo. Olá, Nara. Olá a todo mundo que está nos ouvindo, nos escutando. Um bom dia a todos. E quem está com a gente compondo a nossa bancada, professor Valério Arcari, nosso comentarista fixo aqui do 3x4. Tudo bem, professor? Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Nara. Vamos junto, professor. Você que está aí do outro lado, acompanhe o nosso programa no YouTube do Brasil de Fato, ao vivo, a partir de agora. A gente também está nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X. Depois que o programa terminar, não se preocupe, você pode ouvir novamente. Vamos colocar o 3x4 disponível nas principais plataformas de streaming. É só escolher a da sua preferência e não se esquece de mandar o seu recado. A gente também está ao vivo no 98.9 FM, Grande São Paulo, Rádio Brasil de Fato FM. E como o roteirista do Brasil não dá descanso, o nosso tema hoje é o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Toda arrombada que o Trump deu. Vamos ouvir, vamos lá. Vamos na nossa sala de controle, roda o nosso pastor. Não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí, vou dar parabéns a ele também. Vambora! A faca e o queijo tá contigo, Deus tá contigo, compadre. Eles estão ferrados, vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Para você que tá aí nos ouvindo, esse foi o pastor Silas Malafaia, que se orgulha de se auto-intitular uma das maiores lideranças religiosas do Brasil. Essa quantidade de palavrões e opiniões é de inteira responsabilidade do dono da voz, tá? A gente está aqui só trazendo para vocês mais ou menos qual é o teor dos áudios que a Polícia Federal revelou ontem e que envolvem o clã Bolsonaro, a família Bolsonaro de Bolsonaros, e o pastor Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia. O nosso tema hoje é o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro pela Polícia Federal. São acusados de coação no curso do processo que investiga a tentativa de golpe de Estado. As investigações da Polícia Federal revelaram um conjunto orquestrado de ações para coagir membros dos poderes judiciário, legislativo, para buscar vantagens indevidas. Vamos resumir para que Bolsonaro não seja preso nem condenado, né? Enfim, a análise de celulares apreendidos, incluindo mensagens que foram apagadas e recuperadas, trouxe à tona detalhes sobre supostas tentativas de fuga, descumprimento de medida cautelar, articulação com figuras
como o Silas Malafaia, que você acabou de ouvir, e até advogados ligados a Donald Trump, presidente estadunidense. O objetivo de tudo isso seria impedir a condenação criminal de Jair Bolsonaro e dos demais réus por tentativa de golpe. É um novo capítulo na novela da tentativa de golpe e é o assunto da nossa conversa hoje aqui no 3x4. Olha, se alguém me contasse, Rodrigo, que a gente ia ouvir e viver tudo isso alguns anos atrás, eu ia falar, imagina, impossível. O roteirista foi bem inteligente, né, nessa criação, bem criativo. E que sabor ouvir essa discussão entre eles, ouvir o Malafaia sendo tão honesto nas suas declarações, tão sincero com tudo que ele disse, né? Inclusive destacando, eu acho muito importante um trecho dele, quando ele fala que o discurso nacionalista não é do Bolsonaro, nunca foi. É verdade. Né? Precisou vir o pastor para dizer isso e revelar um pouco aquilo que até o mundo mineral já sabia. Mas para comentar esse cenário de hoje, a gente recebe também a professora Vera Chaia, cientista política da PUC São Paulo. Bom dia, professora, tudo bem? Seja bem-vinda ao 3x4. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo. Que bom, professora. Professora, e já começando então com essa nossa discussão, depois dessas revelações, a gente pode dizer que há um ambiente político formado, porque a gente sabe que o ambiente político também é importante no momento dos processos judiciais, mas há ambiente político para que a gente converta a prisão do Bolsonaro para um regime fechado no país hoje, depois do que foi revelado ontem e desse novo indiciamento na Polícia Federal? Dia é uma surpresa, né? Nós estamos acompanhando a cada dia um indício de que Bolsonaro está rompendo com todas as indicações, né, trabalhadas e definidas pelo Supremo Tribunal Federal, né? Acho que agora é algo surpreendente que nós não tínhamos conhecimento, né? Enfim, a discussão via WhatsApp entre Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, a discussão também entre Silas Malafaia, Jair Bolsonaro, e isso é uma grande novidade do ponto de vista de provas que mostram a interferência desses atores políticos em todo esse processo, né? Eu acho que a grande novidade é exatamente as provas que vão aparecendo, né? A própria redação de uma minuta pedindo asilo político na Argentina, que tinha sido elaborado a partir de 2024, também é uma grande surpresa, tá? Sabíamos da Hungria, não sabíamos no caso da Argentina, né? E todo o trabalho que nós estamos acompanhando pela ação do Eduardo Bolsonaro, né? A ação individualista, a ação em prol da própria família Bolsonaro, e nunca se pensou numa anistia geral para todos os envolvidos no 8 de janeiro. Eu acho que isso ficou muito claro, tá? E isso prova cada vez mais a necessidade de cumprir e de atuar e de condenar Bolsonaro enquanto articulador do golpe, da tentativa de golpe, do golpe de Estado, né, de 8 de janeiro e do Estado de Direito também. É até um tanto divertido, né, professora? Porque a defesa do Bolsonaro está sempre dizendo que não há provas e nessa investigação de ontem, no inquérito que foi revelado, há um grande combo de provas de todas as intenções da família Bolsonaro e agora do Malafaia também, de interferir nas investigações, de garantir o tarifaço do Trump para garantir a anistia, de que a anistia é pensada para o Bolsonaro, as pessoas que se manifestaram que se danem, né, na própria versão ali do Eduardo, então acho que temos ali um grande combo. Valério, como que você avalia, depois dessas revelações, a situação do Bolsonaro agora? Eu penso que nós estamos diante de um conjunto de revelações que são catastróficas para o destino do clã Bolsonaro. Veja, os áudios divulgados, eles confirmam uma conspiração. Para aqueles que nos acompanham, uma conspiração é uma operação política construída de forma secreta,
que tem como objetivo driblar as regras nas quais se faz a disputa política. Existem regras, existe uma ordem jurídica legal e, portanto, uma conspiração subversiva. Ela tem como objetivo que os membros do clã Bolsonaro e os seus articuladores políticos mais próximos, eles consigam driblar as leis para saírem ilesos do que foi uma tentativa de golpe de Estado. Essa é a essência do processo. Ou seja, nós estamos diante de uma corrente extrema-direita que tem um projeto que foi derrotado para o país, mas que consistia fundamentalmente em alinhamento incondicional, ajoelhamento, ajoelhar o Brasil diante dos Estados Unidos, diante do conflito mundial e abrir o país para o cassino internacional das finanças se apropriarem das riquezas estratégicas do país. O Trump não engana ninguém, está dizendo: eu quero mesmo são as terras raras, eu quero acesso ao petróleo, que eu quero acesso ao mercado interno de 40 milhões de consumidores de bens duráveis. Havia uma operação política para impor esse projeto, independente de qual fosse o resultado eleitoral. Ganhou ou não ganhou, não interessa. Temos maioria nas Forças Armadas, tem maioria nas polícias, vamos para cima. Bom, essa conspiração agora nós ouvimos estarrecidos. Rodrigo, Nara, Vera, minha querida professora da juventude na PUC São Paulo, quando eu voltei do exterior. Que alegria revê-la. Mas vejam, esta conspiração ela é de uma vulgaridade, ela revela qual é o nível deste núcleo dirigente da extrema-direita. É de uma baixaria espantosa, né? E talvez o mais espantoso, assombroso, seja o Silas Malafaia, que se apresenta como um pastor de Deus. Eu imagino que, se esta é a serenidade de um pastor de Deus, imagina quando vier um pastor incendiário. Opa. Os serenos são assim? Quer dizer, isto é, digamos, a voz... É a voz das trevas, é algo assim que... a primeira coisa que pensei, este é um pouco o Deus do Velho Testamento, da Torá, mas ele está muito zangado, este Deus. Este Silas Malafaia é um possesso, é um homem muito perigoso. Sabe que eu quero, Valério, saber o que tem no celular dele. Eu acho que isso vai ser uma revelação. Se a gente tiver acesso às conversas que esse homem deve ter apagado já desse celular e das anotações do caderno de orações dele, supostos cadernos de orações que foram apreendidos ontem, eu acho que você vai ficar ainda mais embasbacado com o que deve sair. Esse homem me dá medo, Rodrigo. Vocês não ficam assustados? A voz dele, depois de 2 ou 3 minutos, eu começo a ficar nervoso. Mas olha só, voltando a falar com a professora Vera, eu acho que o professor Arcari traz uma leitura que eu acho que é uma leitura que muita gente no Brasil está compartilhando, assim, que coisa baixa, né? Que coisa de baixíssimo calão. E uma coisa, professora, é tudo isso se reverter em comprovações que influenciem num processo judicial ou que, de repente, acelerem uma eventual prisão de Jair Bolsonaro em regime fechado. E outra coisa é o peso disso tudo que está acontecendo entre os apoiadores e as apoiadoras, né? Os bolsonaristas e as bolsonaristas. O que a senhora acha que deve acontecer com essa turma que ainda leva o bolsonarismo quase como um carimbo de identidade e até hoje apoia o ex-presidente e as ideias do ex-presidente? Tudo isso que está acontecendo agora, na opinião da senhora, tem potencial de diminuir ainda mais o apoio, reverter esse apoio, modificar alguma coisa, professora? Nara, eu acho que está modificando, né? Nós estamos acompanhando as manifestações, né? Programadas, né? E gerenciadas e feitas, né? Com apoio do Silas Malafaia. Vejamos as manifestações, num primeiro momento,
de apoio a Jair Bolsonaro, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que foram diminuindo, né, a partir do momento que ocorreram e foram divulgadas as provas contra Bolsonaro, né? Eu acho que tende a diminuir, agora não totalmente. Eu acho que existe um grupo político, né, que muito, sabe, arraigado, muito ligado a Bolsonaro. Eu acho que ele tem um carisma que nós não conseguimos explicar, ou seja, carisma não se explica. As pessoas estão muito ligadas a ele. Eu acho que isso é complicado. E Silas Malafaia também tem um carisma, né? O Valério falou muito bem, né, da presença do Malafaia. Malafaia, ontem, quando ele foi interrogado, né, pela Polícia Federal no aeroporto, quando pegaram o seu passaporte, quando ele saiu da Polícia Federal no aeroporto, lá do Rio de Janeiro, tinha muita gente apoiando ele, gritando o nome dele, e ele falando palavrões na hora que ele saiu da Polícia Federal. Ou seja, é um modus operandi desse grupo. Né? Eles falam palavrões. Eu assisti, claro, com muita raiva, né? Algumas sessões que a gente pode falar do Silas Malafaia na sua igreja. Né? Impressionante o grupo que ele tem de adeptos ou de fiéis nas igrejas, na igreja dele. E não é a maior igreja evangélica. Né? E ele tem a mesma manifestação, a mesma fala na sua própria igreja, os mesmos palavrões, o mesmo palavreado, melhor dizendo, na sua própria igreja. Então, esse é um modo operante desse grupo político. Né? Claro que Jair Bolsonaro deve perder o seu eleitorado. E estamos vendo também os problemas em termos de como esse grupo político de extrema-direita vai conseguir ocupar um espaço nas eleições de 2026. E existe um problema aí, um problema em termos de renovação dessa liderança a partir do momento em que Jair Bolsonaro deve ser encarcerado, tá? Seja uma prisão domiciliar, seja encarcerado numa prisão fechada. Tá? Então, existem problemas assim, eu acho que ele está ciente disso, a sua família está ciente disso, seu grupo político está ciente disso, e o próprio Silas Malafaia está ciente que ele vai perder também esse poder. Daí toda a pressão que ele faz nas manifestações, daí toda a pressão que ele faz em relação ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele está perdendo poder a partir do momento que o próprio Jair Bolsonaro também está perdendo poder. Ele se aliou ao Bolsonaro e ele escreveu os discursos, ele teve a sua manifestação ligada a Jair Bolsonaro, então ligado a esse grupo político. E eu acho que a relação Jair Bolsonaro e Silas Malafaia é muito, muito estreita, tá? E isso também é algo que atrapalha a própria família Bolsonaro. Tá? Então, é algo, eu acho que o Valério colocou uma fala aí do lado sombrio do Silas Malafaia, que a gente tem que entender também como que é esse personagem político. Inclusive, se fala que o Silas Malafaia é um Rasputin da história do Jair Bolsonaro. É questão de a gente avaliar um pouquinho melhor esse grupo. Eu acho que ele consideraria um elogio, viu? E vamos justamente nesse sentido, professor. Acho que faz todo sentido o que a senhora está dizendo e queria trazer aqui para o Valério. O Malafaia se intitula um grande líder dos evangélicos no Brasil. E até agora ele parecia ser um personagem um pouco lateral, né? Um apoiador do Bolsonaro, mas que era um líder religioso, carismático até, mas que não tinha esse protagonismo. E ontem esse protagonismo pareceu um pouco mais profundo dentro da discussão com o Bolsonaro. Mas queria primeiro falar do poder dele. Ele se diz uma liderança evangélica, que o Alexandre de Moraes não deve provocá-lo, ele tem 30% dos brasileiros que são evangélicos do lado dele, ele tem igrejas pelo mundo, essa base de apoio dele é tão grande assim quanto ele diz. Silas Malafaia tem todo esse poder, mesmo que ele tenta demonstrar, ou isso é um blefe político, um blefe popularista?
populista, desculpa. É um blefe, claro. Veja, a luta política, ela se desenvolve permanentemente através de disputa ideológica. Então, é parte dos recursos da luta política ideológica diminuir o inimigo e agigantar as suas próprias forças, criar a ilusão de ótica. Malafaia é um manipulador evidente, mas o que os áudios revelam é as tensões internas dentro do núcleo dirigente, do núcleo duro, da alta articulação bolsonarista. E os conflitos entre Malafaia e Eduardo Bolsonaro são a expressão das tensões internas sobre que caminho seguir. Então nós tínhamos na mesa, desde a carta da fuga para a Argentina. Não é um documento secundário, ou seja, é um documento, é uma peça essencial, revela uma das hipóteses que estava na mesa, até o que se confirmou como sendo a tática central. A tática central, vamos dizer com todas as palavras, Rodrigo, Nara, Vera, sim, a tática central é apoiar Trump num cerco contra o Brasil, que começa com sanções econômicas, pode evoluir para formas mais elevadas de agressão, portanto, de boicote, de estrangulamento, de isolamento do Brasil. Nós não podemos ignorar que o Casa Branca colocou uma armada em direção à Venezuela nos últimos 2 dias, com destroyers que têm uma capacidade destrutiva maior do que todas as forças armadas venezuelanas. Nós sabemos como pode evoluir isso, da intimidação, da ameaça, da pressão, até diretamente uma invasão, mas já não é algo secundário que neste momento, 25 do século XXI, nós estamos assistindo à diplomacia dos canhões, como foi praticado há 100 anos atrás, quando a Venezuela suspendeu o pagamento da dívida externa e o Reino Unido, a Inglaterra, o governo de Sua Majestade botou a diplomacia dos canhões na frente da Venezuela para obrigá-la a pagar a dívida externa. Então, a associação do bolsonarismo com Washington, Rodrigo, é escancarada contra o Brasil, dizendo os interesses do clã da extrema-direita, do movimento e o destino pessoal do Jair estão acima dos interesses do Brasil. É disso que se trata. E esta operação é uma movimentação política, mas ela tem uma dimensão criminosa. É a associação a um poder estrangeiro, neste caso, o governo mais poderoso do mundo, sim, que está à frente do arsenal mais poderoso da história da humanidade. Eles se associaram com a Casa Branca contra o Brasil para que o Bolsonaro não seja preso. Então há uma luta ideológica. Eles estão se preparando para o 7 de setembro. Vamos ver qual é a força deles? Nós não podemos subestimar, Rodrigo. Como disse a Vera, eles mais de uma vez já colocaram dezenas, milhares de pessoas nas ruas. Verdade. Então, há uma luta política ideológica que a esquerda tem que fazer daqui até o 7 de setembro, porque nós vamos medir forças no dia 7 de setembro. O Lula vai fazer uma comunicação à nação. Nós vamos às ruas em todo o Brasil, em São Paulo, na Praça da República, na manhã do 7 de setembro. Daqui até o 7 de setembro, nós temos que fazer uma verdadeira campanha de mobilização, utilizando os dados que agora são estarrecedores, dramáticos, que são estes áudios, para denunciar um plano que é uma ameaça ao destino do Brasil. Nós estamos diante de criminosos muito perigosos. E este Silas é o profeta do Apocalipse. Era nele que eu queria ir, porque eu queria insistir com o senhor justamente nesse ponto do Silas Malafaia, porque ele parece ter um protagonismo muito maior do que estava sendo desenhado a priori, e o Bolsonaro até pareceu meio frágil ali naquelas discussões, não sei. Queria ouvir o senhor, como que o senhor avalia isso. Porque ele me pareceu meio frágil, meio sem saber por onde ir, pedindo
conselhos, perguntando para o Malafaia como que eu devo agir então, o que que você me diz para fazer então. Levando bronca, né? Levando bronca, e as falas do Malafaia sobre o Eduardo, né, que são bastante, né, ofensivas ao filho dele, e ele não responde a essas ofensivas, né? Como que, afinal, o Malafaia dirige Bolsonaro, o Bolsonaro dirige as coisas? Quem é o artífice maior ali, pelo menos olhando para essas mensagens? Não nos enganemos com a forma. O Bolsonaro, ele é o Bonaparte, no sentido histórico da tradição marxista, quando fazemos analogias. Nós estamos diante de um movimento extremista que é uma força de combate, é um movimento que se apoia numa minoria da sociedade, mas muito coesa, muito coerente, com muita disposição, muito ideologizada, muito ideologicamente inflamada, Rodrigo. E neste centro há várias lideranças. A última palavra é do Bonaparte. Por quê? Porque não há bolsonarismo extrema-direita no Brasil que possa dispensar o papel do messiânico que o Jair Bolsonaro ocupa. Outra coisa, de um outro nível de análise, Rodrigo, é quando nós pensamos em perspectiva histórica, como a representação das classes dominantes baixou o nível. Né? Quer dizer, vamos falar, quando o futuro fizer um juízo dos tempos que nós estamos vivendo, inevitavelmente ficará constrangedor a comparação do Bolsonaro com outros representantes históricos da classe dominante. Os capitalistas brasileiros já tiveram que se apoiar em lideranças menos estreitas, menos limitadas. Bolsonaro é tosco, Bolsonaro é rudimentar, Bolsonaro é rude e atrai lideranças que são fundamentalmente similares a eles. É um movimento que tem uma violência política que, veja, não se expressa somente na luta contra a maioria popular, não é somente a expressão de setores médios desesperados, de frações burguesas dramaticamente ambiciosas, como é a expansão do agronegócio no Centro-Oeste, mas também ele traduz o que é um baixo nível, uma grosseria, uma brutalidade. E nesse terreno o Silas é o profeta do Apocalipse, é o assessor. O Bonaparte, ele toma a última decisão, mas ele tenta manter a coesão. E ele está com dificuldades, porque a extrema-direita no Brasil ela não é só a fração do clã bolsonarista. Eles têm que se relacionar com o Tarcísio, com o Zema, eles têm que se aproximar de Ratinho. Há bolsonaristas, o Nunes, o prefeito de São Paulo, é bolsonarista. Então, eles têm um movimento mais amplo que eles lideram, mas que que tem diferenças internas, heterogeneidades. Em resumo, quem dirige é o Bolsonaro e, por isso, toda a operação se concentra em poupá-lo da prisão. Mas a gente vai voltar nessa fragmentação já. Bora lá, enquanto o professor estava falando, eu dei uma pesquisada aqui para relembrar do que Napoleão Bonaparte morreu aos 51 anos, né? Úlcera gástrica. Essa semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado com soluço e problemas estomacais. Então, fica aí. Vai que o professor está trazendo uma analogia que futuramente vai se concretizar mais ainda. Não existe coincidência, só ilusão de coincidência. Exatamente. Temos algumas participações de ouvintes, espectadores e espectadoras. O Jorge, acho que é Jorge, né? Jorge Furtado. Jorge Furtado 13, extrema-direita virou novela. Pai xingando o filho, filho xingando o pai e Malafaia brigando com os dois. Só falta vender ingresso. Não vamos cobrar ingresso não, né, Furtado? Porque aí a gente vai ter que pagar para ver essa maluquice toda. A gente também quer acompanhar de graça, né? Tem que ver tudo isso e ainda tem que pagar, é difícil, né? A Adélia Ferreira, poder da autoridade, um processo comum na manipulação das massas. Eu sinto que Malafaia tenta realmente fazer essa imagem, né, de machão e, enfim, que fala o que quer.
Paulo Ziegler, exatamente. Bozo é o atual Bonaparte. E morreu de problemas gástricos lá no século retrasado. Então, vamos ver o que o futuro vai nos trazer, né, Paulo? Vamos de intervalo. A gente tem um convite muito importante se você quer acompanhar a nossa produção jornalística, as nossas análises e o jornalismo do Brasil, de fato, feito a partir da perspectiva popular. Não é só no brasildefato.com.br, nas ondas do rádio e nas redes sociais, não. Você também pode acompanhar o nosso trabalho, entender melhor quais são as análises do campo progressista, do campo da esquerda e do ponto de vista dos trabalhadores e das trabalhadoras no nosso boletim semanal, a nossa newsletter que você pode assinar de graça. O link para você acessar e receber semanalmente no seu e-mail as nossas análises é brasildefato.com.br/boletim. Eu já falei, mas vou repetir, a inscrição é de graça. O link também está disponível na descrição do episódio e no QR Code aqui na tela. Voltamos ao vivo, estamos com a professora Vera Chaya, cientista política da PUC São Paulo, e com o Valério Arcari, historiador, professor, comentarista fixo aqui do 3x4. Vamos continuar com o nosso papo, Rodrigo. Bora lá, Nara. Professora, queria avançar aqui um pouco na nossa discussão e entender o impacto que todas essas revelações podem ter agora também no processo de anistia no Congresso, né? A gente teve lá os bolsonaristas invadindo a Câmara, invadindo o Senado, para tentar garantir que o projeto de anistia fosse pautado. Rolou ali algumas articulações, mas no fim não prosperou o interesse deles, a priori. Mas a gente pode considerar que agora, com essas novas revelações, tudo que foi dito ali de ambos os lados, inclusive do interesse da família Bolsonaro em preservar o Bolsonaro, mesmo que isso não garanta a proteção aos manifestantes do 8 de janeiro, a gente pode considerar que tudo isso enterra o projeto de anistia de vez, ou a gente ainda tem espaço para isso? Eu acho que enterra, porque seria um absurdo os parlamentares entenderem que deve haver anistia nessa situação, né? Exatamente por conta de um grupo político ou de uma família que trabalha em prol da sua família, em prol de uma liderança e em prol de um grupo político que não tem nada a ver com o Brasil. Ou seja, Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, entrou em contato com a extrema-direita lá, negociou e tentou negociar a anistia do pai, em detrimento do Brasil. O tarifaço, enfim, prejudicou o Brasil enquanto um todo. Eu acho que só se ocorreu uma catástrofe e os parlamentares agirem em prol do Bolsonaro. Acredito que essa ligação e essa tomada de decisão não vai ocorrer exatamente por conta de toda a tramóia, todas as descobertas, toda enfim, a ação que a Polícia Federal descobriu a partir dessa revelação da discussão entre Bolsonaro, Silas Malafaia e Eduardo Bolsonaro. Agora, eu queria lembrar só a força do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e a força da extrema-direita nesse processo. Ou seja, Eduardo Bolsonaro tem uma ligação muito grande com a extrema-direita internacional, né? E lembrando que Eduardo Bolsonaro é o representante brasileiro nos congressos de extrema-direita, né? Nas conferências de ação política conservadora. Lembro que aqui no Brasil alguns congressos foram realizados também, né? E o último congresso foi realizado nos Estados Unidos e teve a presença do já então presidente Javier Milei e já do eleito presidente Donald Trump de 20 a 22 de fevereiro de 2025, que ocorreu a Conferência Conservadora nos Estados Unidos, em Washington, onde, naquele momento, já o presidente Trump já falou em prol do presidente
Jair Bolsonaro e fez um tchauzinho a Eduardo Bolsonaro já naquele momento. Ou seja, Eduardo Bolsonaro tem uma ligação muito grande com esse grupo político. Ele fala em nome desse grupo também. Ele não é um deputado ou um parlamentar isolado que foi lá e tem uma ligação com o Paulo Figueiredo. Não é um deputado isolado, como eu falei. Ele tem ligação com Steve Bannon, tem uma ligação com outros parlamentares e com outros grupos políticos, daí a pressão que ele consegue fazer valer a sua posição política e a sua atuação ser mais contundente. Ele não chega ao Trump só como ele pessoalmente. Ele chega porque ele representa um grupo político e representa, portanto, uma força política contundente. Eu acho que um outro aspecto também a gente deve lembrar que existem evangélicos, ou seja, Silas Malafaia é um evangélico radical, mas também temos evangélicos no Congresso Nacional que possuem, claro, não são maiorias, né? Mas existem evangélicos que têm uma postura muito diferenciada em relação à postura do Silas Malafaia. Cito o pastor Henrique, que é do PSOL, do Rio de Janeiro, que se posiciona radicalmente contra Silas Malafaia e esse grupo político. Temos Marina Silva, temos Benedita da Silva, que também são evangélicas, e outros evangélicos que têm uma postura diferente. Então, acho que é bom a gente diferenciar os evangélicos também, né? Dos neopentecostais. Tá? Eu acho que, além da força política do Silas Malafaia, existem outros setores que também possuem relações diferentes no Congresso Nacional. Tá? Então, acho que por isso que é importante diferenciar os evangélicos e mostrar a força política do Eduardo Bolsonaro, exatamente porque ele tem uma relação com esse grupo de extrema-direita, desses congressos conservadores. Tá? É importante a gente acrescentar duas coisas a essa análise da professora. Uma delas é que Eduardo Bolsonaro tem esse trânsito internacional, mas em relação ao governo de Donald Trump, ele mesmo usou a palavra melindrosos, né? Que Trump pode mudar de assunto a qualquer momento, deixar esse assunto Bolsonaro de lado, e aí eles perdem um pouco desse poder de retórica, né, de trânsito político na direita para este assunto relativo à anistia para Jair Bolsonaro. E o outro detalhe que eu quero acrescentar é um detalhe que puxa a sardinha para o nosso lado aqui no Brasil. De fato, a professora está corretíssima. Nem todo evangélico, nem toda evangélica no Brasil são conservadores, tá? A gente tem um grupo grande de pessoas evangélicas que vão à igreja, na verdade, efetivamente, para ouvir a palavra de Jesus Cristo, que é bem diferente desses xingamentos que a gente ouviu o pastor Malafaia falando aí no começo do nosso programa. E essas pessoas têm representação aqui na nossa cobertura. Vai lá no nosso site, procura por Papo de Crente para você conhecer o pensamento evangélico progressista nesse país, genuinamente colado no que Jesus Cristo falava e levando a palavra de Cristo à frente, não essa maluquice que a gente escuta por aí. Vamos voltar aqui para as nossas perguntas. Não dava para não falar isso, né, Rodrigo? A gente tinha que relembrar que dá para a gente ouvir, essas pessoas precisam ser ouvidas também. Exato, e que o Malafaia faz justamente essa apropriação de um grupo político que é muito diverso, é muito complexo. Os evangélicos não são uma pedra que você pode simplesmente dizer que ela está aqui e fim. Não é assim que funciona. O Malafaia é um oportunista que se aproveita do grupo evangélico para manifestar os seus projetos de poder. Né? E tira uma onda, né? Tira uma onda, e a gente sabe que não é nada, enfim, como você falou, assim, tão fechado, né? Vamos voltar a falar com o professor Arcari. Professor, falar um pouquinho agora sobre como essas mensagens escancaram essa atuação do clã Bolsonaro na garantia de que o tarifaço, é um crime de lesa pátria, na minha opinião, fosse aplicado para pressionar o STF a forçar
uma anistia. Quer dizer, no mundo todo, Trump dá desculpas econômicas para impor essas tarifas. A maior parte delas não estão de acordo com a realidade. Aqui no Brasil isso aconteceu também. Mas, no nosso caso, aquela carta dele, professor, são 3 ou 4 parágrafos dedicados ao grande amigo Jair Bolsonaro. É uma relação até próxima demais. Como é que o senhor vê agora, né, frente a essas novas mensagens, ao indiciamento, toda essa influência para que uma medida econômica prejudicial ao Brasil e aos Estados Unidos seja aplicada para livrar um coleguinha da cadeia? É incrível, né, Nara? Não é incrível, Rodrigo? É chocante. É chocante, de fato. Mas veja, o bolsonarismo, o destino do bolsonarismo, sejamos também lúcidos e honestos conosco mesmos, ele repousa numa fratura real que há na sociedade brasileira. Ou seja, nós não podemos nos enganar a nós mesmos. A análise, ela não pode ser contaminada pelo nosso desejo, senão não é análise política, tem que haver rigor na análise. Análise, na tradição marxista, é uma tentativa de identificar quais são os conflitos, as contradições, os antagonismos que existem na sociedade e as posições de força respectivas das classes, frações de classe. O bolsonarismo é uma corrente política que tem implantação real na sociedade brasileira. Não vão ser os áudios enlouquecidos, né, do Silas Malafaia, não vão ser as revelações dos conflitos entre Bolsonaro e o filho, entre o filho e o Malafaia, não vão ser estas rusgas internas à liderança da extrema-direita que vão diminuir o apoio. Ou seja, há uma fratura na sociedade brasileira, há uma fração da classe dominante, dos grandes capitalistas, que é a fração mais dinâmica do processo de acumulação capitalista dos últimos 15, 20 anos, que é o agronegócio, a expansão da fronteira agrícola, o desmatamento da Amazônia, a soja, o gado, o pasto. São setores médios, acomodados, que na sociedade brasileira herdaram muitos privilégios pela pequena propriedade, pela herança eurodescendente. São setores desesperados nas camadas médias agora dos trabalhadores que ganham acima de 2, 3 salários mínimos, que estão completamente estrangulados pela pressão da mensalidade escolar, do plano de saúde dos pais, e que viram a sua renda média ao longo dos anos ficar estagnada. Então, nós temos uma sociedade fraturada e, a rigor, o destino da disputa que caminha para o processo eleitoral de 26 permanece incerto, Nara, indefinido. E, portanto, a disputa política ideológica ela não pode ser interrompida. É parte agora das tarefas da esquerda se aproveitar do tropeço. Eles tropeçaram. Sim. Ou seja, eles deram uma rasteira em si próprios. Sim. Eles deixaram disponíveis, o que é espantoso, áudios, documentos como a minuta da fuga para Buenos Aires, altamente comprometedores, quer dizer, quase regras mínimas de segurança infantis não foram respeitadas. Mostra também o grau de improvisação. E a certeza da impunidade. A certeza da impunidade, a truculência com impunidade, brutalidade. É tudo rasteiro, é apodrecido, mas de qualquer forma tem audiência política, vão para as ruas no 7 de setembro, não nos enganemos, e quando sair a sentença, e oxalá venha a condenação e a prisão, é muito provável que haja de novo uma luta, porque eles se apoiam na mobilização permanente desta minoria que vai às ruas, que tem força social de choque e que tem audiência na sociedade. Nós estamos recuperando um pouco posições, mas ainda que a aprovação do governo Lula tenha aumentado, a desaprovação ainda é mais elevada, né? Caiu de 10 pontos a diferença para 5 pontos, que é uma mudança nos últimos 2 meses. Sim. Revela que quando o governo faz uma pequena inflexão à esquerda, e vamos dizer, foi pequena, mas houve uma inflexão à esquerda, não foi uma inflexão na direção de
Não foi um giro revolucionário. Não é o que a gente Não foi um queria. programa Não foi. popular ainda. Não foi, não vamos exagerar, né? Mas houve uma inflexão à esquerda quando o Lula vai no Congresso da UNE e diz nenhum gringo vai mandar no Brasil. É. E o tema de fundo é este, ou E o seja, cartaz, né? Taxar os super ricos a também. segurar imagem o do dia da cartaz, independência da Bahia, né? né? A defesa da soberania, né? A Foi muito defesa da impressionante como tudo soberania. isso pegou Isso na teve- popularidade. Quer dizer, o que o Brasil de fato e o que a esquerda mais combativa vinha dizendo há algum tempo, que o governo tinha que fazer inflexão à esquerda, tem que se apoiar na mobilização social, levanta reivindicações populares, olha o plebiscito, taxação dos super ricos, redução da jornada de trabalho, fim da escala 6x1, taxação, isenção de imposto de renda para os que ganham até 5 mil, tudo isso tem audiência. Agora, o fato é que a rigor, tudo, repito, permanece incerto, mas abriu-se uma oportunidade de sairmos da defensiva. Vamos aproveitar a oportunidade? Está aí o 7 de setembro. Quer dizer, a esquerda, em especial os setores mais moderados da esquerda, para falar com toda sinceridade, vão se mover seriamente para o 7 de setembro. Nós vamos dizer para a nossa base social, para os trabalhadores, para os oprimidos, para o movimento de mulheres, para o movimento negro, para o movimento estudantil, pessoal, o que está aqui em disputa é de uma máxima gravidade. Não é só se... Vamos para a rua. Não é só se o Bolsonaro vai ser preso e a gente terceiriza para o Xandão e deixa o Supremo Tribunal resolver. O problema é mais de fundo. Aqui há uma ofensiva contra a nação. É o governo mais poderoso do mundo e eles têm um projeto histórico, é que nós vamos permanecer uma fazenda, uma nação agroprimária exportadora de minerais e de grãos e de proteínas. O destino do Brasil não pode ser entupir os Estados Unidos de suco de laranja, Rodrigo. O Brasil pode mais do que isso. Vamos trazer a professora para esse debate, porque eu queria incluir, o professor falou sobre 2026, professora Vera, queria incluir a figura do Tarcísio de Freitas, atual governador do estado de São Paulo, presidenciável, né? Segundo informações que vão e vêm, aproveitando essa situação toda para se lançar à presidência de certa forma, foi alvo de xingamentos da parte de Eduardo Bolsonaro nessas mensagens também. Como é que a senhora acha que essas revelações todas que a gente está vendo agora mexem com esse tabuleiro político para 2026, professora? É difícil de prever. Né? Pergunta de ouro. Ontem, aliás, anteontem, o Zema já se posicionou, não me lembro quando que foi, o Zema já se posicionou que ele vai ser candidato pelo Novo, né? Sim. Foi no fim de semana, professora. Final de semana, já se posicionou como candidato à presidência. O Tarcísio está esperando a posição, o momento certo, né? Ele é bolsonarista, às vezes ele não é, ele fica em cima do muro, ele está titubeando, ou seja, ele está esperando para ver o que vai acontecer. Jair Bolsonaro não vai recuperar o título não vai se tornar elegível, já é inelegível, já está com prisão, quase prisão pronta para ele ser, enfim, para ele não recuperar a sua elegibilidade. Portanto, não existe mais a possibilidade de Jair Bolsonaro ser candidato. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem o apoio da família Bolsonaro e o apoio do Bolsonaro, né? Então, ele está esperando. Eu acho que, em termos de liderança, eu acho que ele tem mais condições do que os outros, entre aspas, bolsonaristas, né? Não sei o que vai acontecer com Tarcísio de Freitas. Ele tem mais chances do que outros candidatos, né? Então, por quê? Porque ele é mais moderado, pelo menos aparentemente, né? Agora, ele, no caso de São Paulo, ele leva, enfim, é uma imagem de ser um governador que topa tudo, né? E principalmente no que diz respeito à segurança, ou seja, seu secretário de segurança é o Derrite é um secretário que avança até demais na ação da segurança, ou seja, ele permite que seus
seus soldados, seus policiais tenham uma ação terrível em termos de matança, em termos de ação política, em termos sabe, de atuação repressiva, né? Não sei, eu queria ouvir o Valério sobre isso, o que significa o Tarcísio de Freitas nesse processo. Realmente é uma incógnita. Ele, de vez em quando, ele se posiciona de uma maneira, de vez em quando ele se posiciona de outra maneira. Às vezes ele fala que ele foi do governo da Dilma Rousseff, ele trabalhou também no governo do Michel Temer, ele trabalhou no governo do Jair Bolsonaro, trabalhou no governo enfim, do Lula. Então, eu queria saber um pouco do jogo a bola para saber a sua opinião. Nós vamos trazer para ele aqui, Valério. Vamos lá, Queria professor. acrescentar até que assim, o Tarcísio é bem avaliado, né, aqui em São Paulo, enquanto governador. Ele joga essa bola do moderado, né, comendo de garfo e faca, vamos dizer assim, como se diz muitas vezes, mas tem uma polícia extremamente violenta, tem uma política extremamente privatista, e tem sofrido esses ataques por parte de membros do clã Bolsonaro, principalmente, que estão vendo ele herdar esse espólio, né? Ele parece ser o mais forte candidato a substituto do Bolsonaro, né? Como que você vê a situação do Tarcísio hoje, Valério? É isso mesmo, Rodrigo. Ele é o mais forte candidato a disputar as eleições contra a reeleição do Lula. Ele é digamos, a carta na manga. Veja, o bolsonarismo, ele vai tentar preservar o seu poder, que é fundamentalmente deixar para o último momento possível a transferência do mandato eleitoral do Bolsonaro para aquele candidato que vai ter o registro na Justiça Eleitoral. Isso significa que o bolsonarismo ainda tem muitos meses, mas a pressão das frações mais poderosas da classe dominante é no sentido de ele passar o bastão o mais rápido possível, ou seja, está muito claro para a classe dominante que a única possibilidade de derrotar o Lula é ter uma candidatura como a de Tarcísio de Freitas, que une a direita liberal com a extrema-direita. Eles compartilham o mesmo projeto histórico. Então, muitas vezes há uma tendência a reduzir os conflitos eleitorais como uma disputa de personalidade. Sejamos lúcidos e vou tentar ser o mais educativo sem ser professoral neste assunto. As lideranças políticas, elas têm ambições pessoais, mas elas são essencialmente, Rodrigo Nala, representação de interesses de classe. Certo. Ou seja, o Tarcísio, ele era um oficial médio das Forças Armadas que fez carreira no Haiti e que depois teve funções técnicas. Nós estamos diante de alguém, digamos, que ocupou o lugar de candidato a governador e foi eleito quase como um paraquedista. Há um grau de artificialismo que é a expressão da dificuldade da classe dominante, os grandes capitalistas, que evidentemente a fração mais poderosa é a paulista, não é a única no Brasil, mas é a mais forte. É uma enorme dificuldade orgânica da classe dominante construir lideranças políticas. O que é uma liderança política? É alguém que tem um mandato pelo lugar que ocupou na história. Não é o caso do Tarcísio. Nem ele foi imposto, ele foi uma carta que tirou do bolso Bolsonaro. E meu homem é esse. Quem não o apoia? Por quê? Porque a autoridade do bolsonarismo cresceu de tal maneira em função do desmoronamento da direita liberal com o que nós podemos chamar que foi a ruína do PSDB, a herança do Fernando Henrique Cardoso. Então, a rigor, Tarcísio é um acidente da história, poeira da história, mas é a carta que eles têm e a extrema-direita, nas suas diferentes correntes, ela sabe que tem que construir um bloco para enfrentar o projeto da reeleição do Lula, que unifica uma esquerda que também é plural. Mas o projeto deles é antagônico. Eles querem, vamos dizer as coisas, são sombras da burguesia que estão dispostas a constituir uma frente ampla com o Lula no próximo ano. E eu não estou entre aqueles que penso que sejam dispensáveis.
estas movimentações do governo para procurar dissidências da classe dominante, sobretudo agora que estamos sob o cerco dos Estados Unidos. Mas são sombras burguesas. A imensa maioria da classe dominante brasileira girou para a oposição ao governo Lula. Sejamos lúcidos. Podia não ter sido assim, não foi assim em outros momentos no passado, quando nós pensamos as campanhas eleitorais desde 2002. Mas agora, para 26, a massa da burguesia quer uma candidatura única da direita liberal com a extrema-direita, com um projeto. E vamos dizer qual é o projeto? O projeto é claro, é alinhamento com os Estados Unidos, com a estratégia do trumpismo, preservação da supremacia norte-americana, a localização do Brasil aqui na América Latina como o país que desequilibra a relação de forças para garantir que o quintal continua sob controle. E, portanto, o projeto é agroprimário exportador, e a expectativa é que, se o Brasil ficar bem comportado diante de Washington, vai chover dólares. Esse é o sonho da classe dominante brasileira. Faz 3 décadas, Rodrigo. Eles têm uma ideia fixa, é monotemática. O futuro do Brasil depende de investimento estrangeiro. O Estado está endividado numa escala que não tem condições de cumprir um papel de dinamizador da economia sem que exploda, que a proporção da dívida pública se eleve muito. O setor privado hesita em fazer investimentos se não houver garantias políticas. Olha para Brasília, não sente segurança. Então, eles abraçam um projeto político que conflui na mesma direção, direita liberal e extrema-direita. E o Tarcísio é a carta que eles têm, eles não têm outra. Quando é que o Bolsonaro vai anunciar o apoio a Tarcísio? Isso vai depender agora do julgamento, da prisão. Se o debilitamento do bolsonarismo for muito grande, ele antecipa o apoio a Tarcísio. Senão, ele vai tentar se manter. Por quê? Ele tem uma carta. A carta é que Trump vai intervir. Trump quer desestabilizar o processo eleitoral. Não estão de brincadeira. Quer definir, quer botar na mesa o peso dos Estados Unidos para impedir a reeleição do Lula. Sim. Vamos ver o que o futuro vai trazer para a gente. Eu, pessoalmente, tenho bastante dificuldade de ver o Brasil elegendo Tarcísio de Freitas, assim. Mas é um xadrez bem complexo ainda a ser jogado. Ciro Nogueira, essa semana, anunciou o desembarque do Republicanos, né? Com essa união, com União Brasil, desembarque do Republicanos do governo Lula. E Tarcísio é do Republicanos, né? Acho que é um xadrez bem complexo ainda, Nara. Hoje era um dia pra gente ficar mais 1 hora aqui no podcast. Fica a dica aí, viu, pessoal? Pra quem define. Hoje dava pra gente ficar, mas eu vou chamar a professora Vera, já agradecendo a participação dela aqui no nosso programa. Posso falar um pouquinho? Eu concordo plenamente com o Valério, ele fez uma análise perfeita, né? Só lembrando, Valério, que o Tarcísio... enfim, ele trabalhou com a ideia do Supremo Tribunal Federal devolver o passaporte para o Jair Bolsonaro, para que o Jair Bolsonaro fosse aos Estados Unidos negociar o tarifaço com o Trump. Outra coisa, a última manifestação dele, vamos ceder. Por que não ceder? Porque o Brasil não pode ceder a liberação, enfim, do Bolsonaro, né? A anistia, a gente cede nós vamos ganhar com essa decisão, tá? Então, repetindo, né, e reafirmando que realmente ele é muito mais flexível e isso é muito bom para os Estados Unidos e para setores da burguesia brasileira. A gente sabe onde vai dar esse vamos ceder. Professora, eu queria aproveitar que a senhora já está aqui no microfone para agradecer a presença da senhora aqui no podcast 3x4 e pedir a dica, a recomendação cultural que a senhora traz para o nosso programa de hoje. Bom, e tem tudo a ver com o programa de hoje, o novo filme da Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos, que é um documentário que ela faz sobre o pós-impeachment, né? E principalmente a presença dos evangélicos, e ela tem um grande
momento com Silas Malafaia e exatamente com o golpe, as manifestações de 8 de janeiro. Olha aí, Silas Malafaia nas grandes manifestações, e principalmente ele enquanto uma das lideranças evangélicas mais importantes no Brasil. Professor Valério, quero agradecer também a presença do senhor mais uma vez aqui no nosso time de comentaristas fixos do 3x4. A gente não conversou sobre a dica cultural do senhor antes do programa, mas eu sei que o senhor tem uma carta na manga. Tenho, e é fortíssimo. Opa! Vou arrasar. Vamos, arrase. Microfone aberto. Vai sair um livro imperdível, agora na primeira semana de setembro, chama-se O Sentido da Segunda Guerra Mundial. Foi escrito por Ernest Mandel, um dos grandes marxistas da segunda metade do século XX. É um livro já da sua maturidade. Eu pude contribuir muito modestamente com o prefácio, e é um livro extraordinário, Nara. Sabe, Rodrigo, é um daqueles livros que você... de história, mas é uma narrativa tão... inteligente, e é escrito de uma forma tão fácil, tão sedutora, na verdade, eu queria dizer. Então é sensacional. Vai ser publicado pela Usina Editorial, O Sentido da Segunda Guerra Mundial, Ernest Mandel, este ano, 25, e agora em julho se completaram 30 anos do seu falecimento. E o dia de hoje, não posso deixar de lembrar, 21 de agosto de 25, bom, hoje são 85 anos do assassinato de Leon Trotsky. Foi num dia, 21 de agosto, na madrugada. No dia 20 ele recebeu o golpe fatal do agente da NKVD, da KGB, Ramon Mercader, e faleceu no dia 21 de agosto na Cidade do México. Era o homem mais perseguido do mundo, era o homem sem passaporte. Tinha sido protegido por Ernesto Cárdenas no México, e ele cumpriu um papel muito importante para manter uma bandeira de luta pelo socialismo sem manchas, e me emociona muito. Obrigada, professor Rodrigo Gomes. Eu fiquei tão encantada com o relato do professor e a emoção dele. Eu olhei para o relógio e falei, meu Deus, meio-dia. A gente tem que entregar o programa, mas, professor, obrigado. O professor se emocionou ao falar desse acontecimento, dessa dica, trazer essa recomendação aqui pra gente. Então, essa emoção, com certeza, passou para quem está aí nos assistindo. E eu quero agradecer você que está do outro lado, as nossas ouvintes, os nossos ouvintes. Professora Vera, muito obrigada. Professor Valério, muito obrigada. Rodrigo Gomes, quero mais, hein? Foi muito legal estar aqui, Nara. Agradeço legal. muito as oportunidades, poder compartilhar esse espaço com o professor Valério, com a professora Vera, com todos os convidados que estiveram aqui. Na próxima semana, Igor Carvalho, que é o proprietário deste espaço, voltará. Ele esteve na Bolívia acompanhando as eleições lá nessas últimas 2 semanas. Igor Carvalho estará de volta. Mas sempre que precisarem, podem me convidar, que estarei aqui com muito prazer. Vamos convidar com certeza trabalhadores do rádio fazendo podcast agora nesse novo mundo. Vamos subir então a nossa trilha para chamar os créditos, Fabinho, e obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. 3x4 é apresentado e roteirizado por mim, Nara Lacerda, pelo meu colega de redação Rodrigo Gomes e pela nossa diretora Camila Salmazzi. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari. Direção, produção e roteiro, como eu já falei, de Camila Salmazzi e Camila Matos. Trilha sonora original de Alejandra Luciani. Trabalhos técnicos Fábio Balbini e Otávio Oliveira. Identidade visual Rafael Canoba. No Brasil de Fato, coordenação de redes, Rafaela Cury, coordenação de jornalismo, Monize Ravena e Lucas Stanislau, e direção executiva de Nina Fidelis. Até semana que vem com mais 3x4.